Nem tudo são flores e nem todo mundo vai vir aqui para contar quais foram as pedras no caminho, principalmente se um grande sucesso ainda não foi atingido. Às vezes a gente entra nesse mundo de empreendedorismo, a gente dá o sangue pelo nosso negócio e as coisas começam a não ir muito bem. A gente começa a ver o dinheiro indo embora e não vê nada retornando. E aí a gente começa a se questionar: será que um dia eu realmente vou conseguir sucesso com isso? Ou será que eu só vou ter perdido tempo e dinheiro nessa aventura que eu resolvi entrar? Talvez isso daí nunca tenha acontecido com você, talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça, só que isso já aconteceu comigo. E é essa história que eu quero vir contar aqui para que você possa tirar as lições desse acontecimento e não cometer os mesmos erros aí na sua vida empreendedora também. Eu sou a Thaís Albuquerque, sou engenheira agrônoma, empreendo oficialmente desde 2018 e esse é mais um vídeo aqui pro canal onde eu vou contar um pouco para vocês sobre o que eu considero muito importante, mas ao mesmo tempo muito delicado na vida de empreendedor, que é quando ele deve saber, quando ele deve se questionar se é a hora certa ou não dele sair de um negócio e seguir a vida de outra forma. Mas, antes da gente continuar, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você possa ser notificado toda vez que um vídeo novo sair aqui para você. E é semanalmente, temos vídeos novos semanalmente aqui no canal. Bom, aqui na minha apresentação eu acabei de comentar com vocês que eu empreendo oficialmente desde 2018, mas a verdade é que eu comecei a flertar com o empreendedorismo desde 2017, quando um estúdio indoor de bicicleta começou a fazer muito sucesso no Brasil, mais especificamente em São Paulo, mas o Brasil inteiro passou a conhecer muito por causa de uma influenciadora que começou a divulgar isso frequentemente em suas redes sociais. Eu acabei conhecendo esse estúdio e eu sou de São Paulo, não nasci, mas fui criada lá. E apesar de já morar em Goiás, toda vez que eu ia para São Paulo, eu ia nesse estúdio, virei fã real da marca, comecei a fazer amizade com os professores, acabei conhecendo sócios, comecei a conhecer um pouco mais do business, do negócio, e quando finalmente eles anunciaram que iam entrar com um modelo de franquia, eu estava lá para anunciar o meu interesse em levar essa franquia de estúdio indoor de bicicleta para Goiás. Bom, eu nem vou entrar nos detalhes dessa negociação porque não vem ao caso e porque eu não posso também, mas eu já quero deixar alguns principais pontos de aprendizado aqui para vocês. O primeiro deles é: não tem problema nenhum você querer investir em um hobby como um negócio para sua vida, desde que você tenha clareza, consciência de que a partir do momento que você transforma isso num negócio, você traz todo o ônus de algo que antes era apenas uma diversão para você. Segundo, por mais que você seja muito fã, apaixonado por uma marca, você não pode levar somente isso em consideração no momento de resolver empreender em cima disso. Seja racional, analise friamente os dados sobre esse negócio e a viabilidade que ele tem de ser sustentável e de trazer retorno financeiro para a sua vida. Terceiro, eu ia levar uma franquia de um estúdio indoor de bicicleta de São Paulo para Goiás, para o interior de Goiás. Hoje em dia, olhando, né, não tem problema nenhum. Hoje em dia, esse modelo de negócio, inclusive, já está fazendo muito sucesso e a gente vê esse modelo em várias cidades de vários estados do país. Mas naquela época, eu não tinha estudado o mercado. Quais eram os gostos, quais eram as preferências, se aquilo realmente pegaria para a população daquela cidade em questão que eu estava pensando em levar aquele negócio. Eu estava cometendo um dos principais erros que hoje eu tenho clareza e consciência sobre isso e que inclusive eu prego sempre, que é: conheça a fundo o seu mercado, estude a fundo o seu mercado, o seu público-alvo, mapeie a sua persona para você saber, para você ter certeza que você realmente está levando uma solução, que você vai atender um desejo ou que você vai resolver um problema dela de fato. E quarto, eu agi sobre emoção, mas o mercado e o dinheiro não aceitam desaforo. Então, por isso que eu prego: sempre leve em consideração todas as questões financeiras e como isso tudo vai impactar na sua vida pessoal, no seu emocional, em como tudo isso pode impactar a nossa vida a partir do momento que a gente resolve empreender. E bom, quero fazer aqui dessa longa história uma história curta, dizendo para vocês que eu realmente agi na empolgação. Não precisam, viu, ficar com dó de mim, com pena nem nada, porque apesar de ter agido na empolgação, eu conversei com bastante gente antes de realmente tomar essa decisão de comprar os direitos de franquia para aquela região. Sim, eu cheguei a esse ponto antes de fato entrar no estudo de viabilidade do negócio. Na época eu paguei R$20 mil para ter o direito de franquia naquela região,
Por quê? Porque eu considerei que a minha empolgação, que o meu entusiasmo com aquilo seria o entusiasmo de todos aqueles ao meu redor. Um dos grandes erros também que o empreendedor pode cometer, achar que o seu gosto pessoal vai ser o gosto de todos aqueles que estão ao seu redor e que é o suficiente para você levar um produto ou um serviço para o mercado. É você achar que as pessoas pensam da mesma maneira que você. É você não estudar o que elas querem antes de levar uma solução para o mercado. Ou seja, eu agi perante a minha única e exclusiva opinião. Isso fez com que eu investisse 20 mil reais em um negócio antes de ter clareza, antes de ter certeza sobre a viabilidade disso naquela região, para aquela população, para aquele público que eu ia levar aquela solução, que eu ia atender aquele desejo. E aí, conclusão, quando eu tive acesso aos indicadores financeiros, quando eu tive acesso às planilhas, ao estudo de viabilidade, a como e quando isso ia retornar todo esse investimento, porque 20 mil reais era apenas a concessão do direito, né? E aí ainda teria todo o investimento que teria que ser feito por trás para estabelecer, era um negócio físico, a gente tá falando de muito imobilizado, de muita grana em imobilizado, né? Como que isso ia retornar? Quando que isso ia retornar? Quando eu tive acesso a tudo isso, quando eu fiz o estudo, eu percebi tarde, mas não tão tarde, porque foi a ponto de decidir se era ou não viável continuar em cima disso, mas eu percebi que era um negócio ruim. Eu percebi que não ia condizer com o que eu queria para minha vida, inclusive porque a partir do momento que eu tô falando de criar um negócio físico, eu tô falando de fincar raízes onde eu vou estabelecer aquele negócio. E naquela época, eu, solteira, sem nenhum plano pra vida, quando a gente pensa em criar família e tudo mais, pra mim tava tudo bem. Morar sozinha em Goiás, viver a minha vida profissionalmente, mas e se o jogo mudasse dali em diante? Eu já teria feito a decisão, eu já teria investido um monte de dinheiro, então são coisas que hoje eu olho e vejo que eu deveria ter levado em consideração, mas que naquele momento quase que eu não levei. E enfim, eu acabei conseguindo sair do negócio a tempo, perdi 20 mil reais, que na época era um dinheiro relevante pra mim, que ainda estava começando a minha carreira profissional, mas que hoje eu vejo que foi a melhor coisa e que eu pude aprender várias coisas com isso pra não cometer nos outros empreendimentos que vieram a surgir como oportunidade no meu caminho e que eu quero sumarizar isso aqui hoje para que você não passe pelas mesmas situações que eu passei, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, primeiro, avalie precisamente a viabilidade do negócio que você está pensando em entrar em cabeça para empreender. Como que isso vai impactar na sua vida financeiramente, em termos de dedicação, em termos de vida pessoal? Esse negócio vai ter capacidade de atender às suas expectativas, de te trazer retorno financeiro e de estar alinhado ao seu propósito de vida? Essas perguntas precisam ser respondidas antes de você resolver investir em qualquer coisa. Segundo, tenha clareza sobre os indicadores de performance que você precisa ter para definir se você vai tirar um negócio do papel ou não. No exemplo que eu te dei, eu acabei saindo antes de começar o negócio ali na prática, mas já existiam outras unidades em operação relacionados àquilo que eu queria fazer. E se não existisse, já existiam outros modelos de negócio parecidos com o que eu queria fazer. Então pesquise esses modelos, pesquise os indicadores que estão relacionados ao que você quer empreender, ao mercado que você quer entrar, para que você consiga ver no papel, para que você consiga planilhar, para que você consiga fazer estudos com relação a isso, para que você consiga mensurar os possíveis cenários com relação a, por exemplo, os riscos que podem estar envolvidos, tanto riscos relacionados a você, ao que está ao seu controle, como aqueles que também não estão ao seu controle, como, por exemplo, indicadores de mercado, dólar, cenário político, cenário econômico, para que você consiga levar tudo isso em consideração. E terceiro, analisar quais são os impactos emocionais, quais são os impactos que isso vai trazer na sua vida pessoal. Naquele momento que eu comentei, aquilo podia me fincar raízes em um local onde talvez eu não quisesse passar o resto da minha vida. E isso deve ser levado em consideração por você. Às vezes, uma escolha que você vai tomar pode gerar consequências para o resto da sua vida. E se você não tiver inteligência emocional o suficiente no momento de tomar uma decisão ou no momento de definir depois quando é a hora de parar um negócio, quando é a hora de você olhar e decidir mudar a sua vida e assumir os prejuízos e assumir as consequências da decisão que você está tomando, se você não tiver inteligência para isso, muito provavelmente você vai ficar infeliz com as decisões que você tomou e dali para frente, e não é o objetivo. E por fim, sempre converse com outras pessoas.
pessoas, busque apoio externo, busque mirar naqueles profissionais que já passaram pelo que você está pensando passar e entenda o que eles aprenderam, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, o que eles recomendam que você faça, o que eles recomendam que você não faça. Procure sempre apoio externo, procure aprender com quem já passou por essas situações que você está cogitando passar na sua vida. E dessa forma que te auxiliem na tomada de decisão. E aí eu quero fechar lembrando vocês que mais importante do que ficar buscando incansavelmente uma vitória que parece que nunca vai vir, é você olhar para o seu momento atual e reconhecer que é o momento de assumir uma derrota e seguir em um novo caminho, em um novo rumo, em uma nova direção. Encerrar um negócio nunca é bom, mas você não precisa encarar isso como um fracasso na sua vida. Você pode olhar para isso como uma forma de aprendizado e crescimento para seguir em novas direções e buscar sucesso em outros horizontes. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero de verdade que compartilhar isso tenha servido aí para vocês, para que vocês possam usufruir desses ensinamentos e não cometer os mesmos erros que eu já cometi ao longo do meu caminho para chegar até aqui. Essa é uma das premissas que eu levo quando eu venho trazer esses conhecimentos aqui para o meu canal, para as minhas redes sociais, trazer tudo que eu já vivi de forma transparente, mesmo que eu ainda não tenha chegado lá onde eu quero, né? Afinal, chegar lá é quase utopia, porque toda vez que a gente alcança uma meta, a gente já tá mirando na próxima. Mas enfim, eu gosto de compartilhar de forma verdadeira tudo que aconteceu durante esse processo, para que assim como eu busco me espelhar nos outros e aprender com os outros, para que vocês possam aprender comigo também. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtam, comentem o que acharam, compartilhem esse vídeo e até a próxima. Um beijão e até mais!